Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, vamos então continuar, não é, com o estudo que nós estamos fazendo da introdução à Bhagavad Gita. Nós estamos aqui na parte introdutória, então vamos cantar o mantra. Na sequência nós fazemos a leitura. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjanan Yashodanandana Braja Janaranjanan Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva 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 Prabhupada 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 Srila Prabhupada Patita Pavanaki Jai Gauranga Premanandi Hari Hari Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, vamos prosseguir então com a leitura que nós estamos fazendo do Bhagavad Gita, e nós estamos agora na parte da introdução o estudante sincero, não é? Deve ter firme respeito à Suprema Personalidade de Deus. Não é? Muito bem. Aqui, no último parágrafo, nós lemos que isso significa que o Senhor não pode nem mesmo ser conhecido por personalidades maiores que os seres humanos. Então, como pode um ser humano compreender Sri Krishna sem se converter em seu devoto? Então, primeiro, é preciso que nós saibamos como nos posicionar como devotos para que o conhecimento acerca de Krishna comece a fazer sentido na nossa psique, enfim, na nossa forma de sentir e racionalizar, não é, a experiência de relação com Krishna. Esse é o método, né? Muito bem. Agora, portanto, deve-se receber o Bhagavad Gita com um espírito de devoção. A pessoa não deve pensar que é igual a Krishna, nem deve pensar que Krishna é uma personalidade ordinária,
ou mesmo uma grande personalidade. O Senhor Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus, pelo menos teoricamente, de acordo com as afirmações do próprio Bhagavad Gita ou as afirmações de Arjuna, que está tentando compreender o Bhagavad Gita, né? Entendeu? Então, assim, pelo menos teoricamente, tá? A princípio, deve-se ao menos aceitar que Krishna é a suprema personalidade de Deus, do ponto de vista hipotético, como hipótese, para começar o processo, né? Mas não já, assim, julgar que essa colocação é exagerada, porque isso pode ser um erro de cálculo. Portanto, a ideia aqui é aceitar a princípio, ao menos hipoteticamente, teoricamente, como o Prabhupada está falando, a possibilidade de que Krishna seja de fato essa suprema personalidade de Deus. Agora, vamos investigar se essa hipótese se sustenta, se essa teoria, né, se essa hipótese se transforma numa observação, né, confirmada. E aí toda a história do Bhagavad Gita é para esse propósito. Bom, suprema personalidade de Deus. E pelo menos teoricamente, né? E com esse espírito submisso pode-se compreender o Bhagavad Gita. Sem que leiamos o Bhagavad Gita com espírito... Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho, para eu já deixar onde eu for parando, já para não ficar depois me perdendo, né? Sem que leiamos o Bhagavad Gita com espírito submisso, é muito difícil compreender o Bhagavad Gita, porque ele é um grande mistério. O Bhagavad Gita é um grande mistério. E, claro, mas é divertido, né, desvendar mistérios para quem tem uma mente alegre, por exemplo, como é a mente de uma criança. Quando ela pega um quebra-cabeças, ela se diverte, porque ela quer montar o quebra-cabeças, né? Um arqueólogo, por exemplo, né, um historiador, um cientista político, um pesquisador, um cientista, um astrônomo, não é? Um astrólogo, que é o meu caso, são pessoas que aplicam essa característica de sentir prazer em desvendar mistérios, né? Assim como uma criança sente uma felicidade incrível de brincar de esconde-esconde e encontrar e aquele jogo da forca, não é? Todos esses exercícios lúdicos estimulam a nossa curiosidade em desvendar mistérios. E aqui está um grande mistério, que é justamente o Bhagavad Gita. E nós vamos desvendar esse mistério juntos aí, tá? Muito bem. O que é então o Bhagavad Gita? O propósito do Bhagavad Gita é salvar a humanidade da necessidade da existência material. Necessidade significa ignorância, preguiça, letargia, né? Assim, indisposição em agir progressivamente, positivamente, evoluidamente. Isso significa necessidade. Basicamente, necessidade significa preguiça. Todo homem está em dificuldade de muitas maneiras. Como Arjuna estava também em dificuldade porque tinha de lutar na batalha de Kurukshetra. Arjuna rendeu-se a Sri Krishna e, como consequência, este Bhagavad Gita foi falado. Não só Arjuna, mas cada um de nós está cheio de ansiedades por causa dessa existência material. A nossa própria existência está numa atmosfera de não existência. Realmente não estamos destinados a ser ameaçados pela não existência. Nossa existência é eterna, mas de um modo ou de outro, fomos postos em asat. Asat se refere àquilo que não existe. Então, pessoal, assim, quem acompanha, não o estudo que nós estamos fazendo do Bhagavad Gita e entende, né, já tem assim alguma familiaridade com a explicação do Teorema dos Sonhos, que também eu deixei explicado na série Cosmologia Védica e a Origem do Mal,
no canal, né, no meu canal no YouTube Caminho dos Devas, já está mais ou menos familiarizado com a ideia de que Maya significa ilusão, ou Asat, que quer dizer não existência. Ah, mas Devananda, tudo existe, olha só, eu estou vendo as coisas. Bom, aparentemente sim, né? Na primeira fase essa concepção passa, na segunda fase ela não passa porque as observações demonstram que aquilo que aparentemente existe apenas como um holograma ou uma simulação de realidade, né? Isso é chamado de Maya, ou a ilusão, dentro do conceito védico. Então, aqui Prabhupada está mencionando esse conceito de não existência, de Asat, né? A realidade, do ponto de vista da ilusão, é Asat, não existência. Então, a nossa situação de Ahamkara, de falso ego, identificados com o corpo, forçando a barra, no sentido de admitindo que nós somos esse corpo, esse Ahamkara, que é justamente o falso ego, ele tem essa funcionalidade, não é, de ser Asat, não existência. Então, na medida em que nós olhamos no espelho e dizemos essa fulana sou eu, ou esse fulano sou eu, basicamente nós estamos dizendo que nós, de fato, em última análise, não existimos. E isso praticamente é ateísmo, né? Então o Ahamkara, ele nos força a ter uma posição psicológica ateísta perante o princípio da existência. Existem duas formas de ateísmo: o ateísmo filosófico e o ateísmo psicológico. O ateísmo filosófico é aquele em que a pessoa defende, advoga a causa, a teoria do ateísmo. Então ela é um ateísmo militante filosófico, ela é um filósofo do ateísmo, então ela defende a causa do ateísmo, advoga a causa do ateísmo. Isso é um filósofo ateísta. Agora, o comportamento dessa pessoa que advoga a causa do ateísmo pode ser um comportamento psicologicamente teísta, porque o humanitarismo, que é o ápice do ateísmo maduro, o ateu maduro, ele rejeita a concepção de Deus e se torna um humanista, um ser preocupado com a humanidade, em tese pelo menos. Então ele vai dedicar-se à melhoria educacional da humanidade, à melhoria de relacionamentos entre seres humanos. Então ele vai comportar-se como um humanitarista. E isso basicamente significa ser um teísta psicológico. Então ele tem um ateísmo filosófico, mas se comporta como uma pessoa espiritualmente evoluída. Isso é ser teísta na prática, né? Ateísta na filosofia, porém um teísta na prática. Isso é completamente aceitável, totalmente bem-vindo, né? Porque realmente é a prática que de fato funciona mesmo, né? Agora, já tem o contrário, né? Tem pessoas que são teístas, filosoficamente falando, professam a ideia de Deus, professam a fé em Deus, falam do ponto de vista da rendição ao Senhor Supremo, porém na prática, ao agir, se comportam como pessoas ateístas, como se de fato Deus não existisse, né, realmente. Então a pessoa tem uma filosofia teísta, mas uma prática de vida ateísta. Então ela é um teísta filosófico e um ateu psicológico, né? Por isso que Jesus, certa vez, alguém perguntou para ele como é que seria, não é, uma pessoa que está caminhando nos caminhos do Senhor, alguma coisa assim. E ele fez a seguinte metáfora. Ele disse, veja bem, imagina que um pai chama seus 2 filhos e diz o seguinte: façam isso para mim. Um deles diz, sim, papai, farei, porém não faz. O outro diz, papai, eu não farei, porém faz. Qual dos 2 é melhor? Aquele que diz que faria e não fez, ou aquele que diz que não faria, porém fez? Então, essa parábola, esse mistério de Jesus, não é? Justamente traduz essa situação do teísta filosófico e ateísta psicológico.
e o ateísta filosófico e teísta psicológico. Porque nós seremos avaliadas como almas não por aquilo que nós professamos, não pela fé que nós professamos em Deus, mas pela maneira como nós vivenciamos isso, né? Tem muitas pessoas que cometem crimes em nome de fé em Deus, né? Tem muitas pessoas que são cruéis em nome da fé em Deus. Tem pessoas que são desumanas, não é, em nome da fé em Deus. Então, a fé não é exatamente um parâmetro de referência seguro, não. O parâmetro de referência seguro para uma avaliação final, profissionalmente observada, seria realmente aquilo que nós fazemos em vida, enquanto nós experimentamos a existência. É por isso que, por exemplo, em lugares onde não há nenhuma ideia de religião, por exemplo, em momentos muito remotos, as almas são avaliadas pelos que elas fazem, não pela fé que elas professam. A fé muda, não é? Havia assim, uma hora uma pessoa é muçulmana, depois vira cristã, outra é cristã, vira hindu, vira muçulmano, etc. A fé é volátil. A fé não é ela não é realmente assim algo seguro, não é? Porque ela pode ser remoldada, vamos dizer assim. Mas é o conhecimento, é a realização interna, é a maturidade de percepção e movimento, não é, que vão definir se uma pessoa ela está em existência ou em não existência, como está sendo dito aqui, em Sat ou Asat, né? No budismo tem um provérbio que diz que aqueles que falam dos assuntos espirituais, mas levam uma vida contraditória, são semelhantes à colher, né, a uma colher. A colher toca na sopa, porém não sente o sabor da sopa, né? Eu, para falar a verdade, eu tenho dúvidas se esse provérbio é realmente budista, porque como eu convivi com os asiáticos, eu morei 12 anos na Índia e trabalhei na Coreia do Sul, então eu passei muito pela Tailândia, pela Indonésia, pelas Filipinas, pela China, por aquela região ali, e eu nunca vi os asiáticos tomando sopa com colher, sinceramente falando. Eles pegam a sopa, assim, tem o hashi, que é o palitinho, eles comem, né, aquilo que é sólido, e depois eles bebem com uma cuiazinha a sopa. Eu sempre, né, eu acho que esse provérbio não é necessariamente budista, não, porque colher não é uma coisa muito comum entre os asiáticos. Porém, é válido, né, o provérbio é válido e tal, e tá aí. Agora, o que acontece? Esse provérbio explica, né, exatamente esse fator, que nós nos enganamos em relação a como nós nos posicionamos perante a vida. Agora, tem outro provérbio também, que é um provérbio budista, aparentemente, que diz que o sábio que profere palavras sábias e caminha por direções contrárias está numa neurose, né? Está numa contradição. Ele, na verdade, ele está fazendo propaganda contra, não é, a sabedoria. Porque ao falar uma coisa e ir numa direção contrária, na psicologia, isso é entendido como neurose, né? Uma fissura entre o discurso, né, o diálogo e a prática, que é uma característica muito marcante nos políticos, né? Nós temos essa referência em relação aos políticos, que falam uma coisa e faz outra. E isso tem uma referência, até o próprio Krishna, em algum momento ele fala, porque Arjuna, ele vai dar vários argumentos para Krishna para não agir na batalha de Kurukshetra. E Krishna, em algum momento, fala para ele da seguinte maneira: ó Arjuna, assim, falando palavras sábias, você está se lamentando por aquilo que não é digno de lamentação. Um sábio autorrealizado não se lamentará, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Parece ser muito seco, né? Parece ser desprovido de empatia, parece ser estritamente, não é, antisséptico ou filosoficamente deselegante, não é, essa colocação. Porém, ao analisarmos o sentido filosófico da profundidade dessa fala de Krishna,
nós migramos de opinião, né? E isso vai ser feito na medida em que a gente vai lendo aí o Bhagavad Gita, tá? Então, a colocação aqui, olha, de que o Asat, a nossa constituição, a substância existencial da qual nós somos assim, formadas enquanto almas, é Sat, Chit e Ananda. Sat, Chit e Ananda são 3 potências que se combinam para formar a consciência, ou seja, a consciência, a alma, é uma combinação desses 3 elementos interligados e interagindo entre si. Sat, Chit, Ananda, essa substância primordial. Sat significa existência, e daí temos o subproduto que é a eternidade. Chit significa conhecimento, e daí tem o subproduto que é a iluminação. E Ananda, que é o resultado final da combinação de conhecimento e existência, né, que é a eternidade, se produz Ananda, que é a bem-aventurança, o prazer da existência, ou seja, a satisfação em existir. Essa satisfação em existir, ela é consequência do fato de Chit, conhecimento, e Sat, existência. Ninguém sente satisfação em existir se não existir, né? Então a primeira é preciso existir, Sat. Depois, Chit significa conhecimento da própria existência, ou autorrealização. Então, existir e ter consciência da existência, e o sentido da existência tem como resultado final Ananda, a felicidade e a bem-aventurança. Então, Sat, Chit, Ananda é a nossa constituição original como almas, Atmas, ou Divatmas, como é descrito nos textos védicos. E Asat é um prefixo de negação. Então nós temos Sat, que significa eternidade, e Asat significa não eternidade, ou não existência no caso, né? E Asat, como está sendo referido aqui, indica o estado de não existência. Então, enquanto você está condicionado ou corporificada ao corpo e condicionada a pensar que você é o corpo e os subprodutos gerados por esse corpo são seus subprodutos, né? Isso significa que a nossa situação ou a sua situação é a situação de Asat, que significa não existência, ok? Essa é a colocação aqui. Bom, dentre tantos seres vivos que estão sofrendo, existem uns poucos que realmente indagam sobre sua posição, sobre o que eles são, porque eles estão localizados nessa posição inconveniente e assim por diante. O grupo, os buscadores do infinito, tem como função cumprir essa etapa que está sendo falado aqui, né? Dentre as muitas entidades vivas que estão sendo esmagadas, estão sendo trituradas, não é? Pela roda, né? A roda do samsara, lembra aquele moinho, né? Aquela pedra de moinho que vai assim triturando os grãos, não é? As almas corporificadas estão sendo trituradas por essa roda que é o ciclo de samsara. Eventualmente, uma dessas almas percebe que não é favorável essa experiência, né? É desfavorável. Quando ela entende que essa situação é desfavorável, aí ela começa a indagar, mas vem cá, o porquê que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? Tem alguma explicação? Das explicações disponíveis, qual delas é a mais coerente? Qual delas é a que melhor explica o que está acontecendo e qual seria então a solução para esse evento? Essas almas são aquelas que buscam autorrealização. Por isso, nós criamos esse grupo, né, os Buscadores do Infinito, para, quem sabe, desse grupo, né, surjam algumas almas interessadas na evolução e, eventualmente, algumas delas podem até vir a se interessar pela liberação do ciclo de samsara. Nós estamos fazendo a nossa parte, dando os conhecimentos. Esse conhecimento não é fácil de ser assimilado, não é simples. Nós estamos acostumados, não é, a nossa vida condicionada, tem tantas coisas que nos distraem, né? A internet está cheia de distrações interessantes, e as séries e os filmes, tudo isso ocupa tanto tempo da nossa mente que a gente praticamente não tem tempo, não é, de pensar nos assuntos superiores. Mas tem algumas almas que são muito espertas em observar o que está acontecendo. E esse conhecimento é para essas almas que são tolerantes à sedução da ilusão, né?
E eu não estou dizendo necessariamente que as pessoas têm que parar de fazer tudo o que estão fazendo, a maneira como elas se distraem, a maneira como elas se divertem enquanto essa viagem segue, né, seu curso, mas eu estou sim chamando a atenção para o fato de que nós somos nescientes, né, nós somos negligentes, nós somos preguiçosas, né, pode-se dizer assim, condicionadas, e aí nós deixamos os assuntos espirituais para o final da fila se sobrar tempo, né, como uma distração, para ouvir uma palestra legal, assim, né, só para distrair, mas não que a gente vai levar isso realmente a sério. Então essa é a nossa condição de ignorância. Aquilo que é importante nós relativizamos e deixamos secundariamente. E o que não é importante nós colocamos como prioridade. É dito que os tolos correm por onde os sábios temem pisar, não é? Esse é um ditado. E no próprio Bhagavad Gita, a gente vai ler esse verso aqui logo mais na frente, Krishna diz que aquilo que é a noite para as pessoas comuns é a hora de despertar para um sábio introspectivo. E aquilo que é a hora de despertar para as almas comuns é noite para uma pessoa de conhecimento. Então, assim, depende de o que você coloca na frente como prioridade. Preciso dormir, preciso comer, preciso responder as minhas mensagens, preciso fazer tantas coisas. Se sobrar um tempo, a hora que eu tiver super cansada, arrasada, sem muita energia para dar, aí eu vou lá e eu leio, estudo Bhagavad Gita, assim, para cumprir a tabela, porque afinal de contas tem que rezar, porque, né, sabe como é que é. Então, esse tipo de mentalidade não funciona. Tudo bem, não é ruim, né? Menos mal, mas não agrada, não qualifica o buscador para de fato entender esse conhecimento. Quando você der prioridade a esse conhecimento, quando você passar a pensar mais sobre esse conhecimento, se interessar por esse conhecimento, aí é o equivalente de você já estar começando a ficar saudável do ponto de vista da evolução. Mas enquanto esse conhecimento for assim, uma coisa que você, não, tudo bem, depois eu vejo, e aí esqueceu, esqueci, que pena, tanta coisa, né, na cabeça, esse mundo, esse coronavírus, meu Deus, tanta coisa, aí pronto. Então, sempre que a sua mente colocar dessa forma a questão, isso significa que você está relativizando aquilo que é importante e priorizando aquilo que é relativo. Então, a sua situação ou a nossa situação, quando nós tomamos esse procedimento, é uma situação de asat, ou não existência. Muito bem, então, a menos que a pessoa desperte para esta posição de questionar seu sofrimento, a menos que ela compreenda que não quer sofrer, mas sim dar uma solução para todos os sofrimentos, então a pessoa não deve ser considerada um ser humano perfeito. Olha para isso. Isso é o quê? É uma provocação? Isso é um tapa na cara, talvez, para acordar? Eu não sei. O que você acha disso? Eu vou ler de novo. De repente você entende melhor do que eu isso. Olha só. A menos que a pessoa desperte para esta posição de questionar seu sofrimento, a menos que ela compreenda que não quer sofrer, mas sim dar uma solução para todos os sofrimentos, então a pessoa não deve ser considerada um ser humano perfeito. Não tem como não falar alguma coisa sobre isso daqui, porque se faz necessário, né? O que nós estamos buscando? A perfeição. Nós estamos aqueles que são profissionais, aqueles que são dedicados ao que fazem, querem alcançar a perfeição na área em que eles estão atuando, né? Eu assisti recentemente uma propaganda de uma menina que montou um salão ela tem uma marca, né? Ela começou do zero, é uma menina que veio da Bahia e se tornou conhecida entre as artistas como uma massagista muito especial e tal. E ela criou uma marca e ficou bem sucedida. Então, ela contando a história dela, dizendo que em determinado momento, quando ela pensou, então essa vai ser a minha profissão. Diz que ela, no momento de catarse, de êxtase espiritual, disse da seguinte maneira, falando, né, com o amigo dela, que era o psicólogo dela, Deus. Ela disse o seguinte: se é para eu ser isso,
Então eu quero ser a melhor, mas não a melhor do Brasil, eu quero ser a melhor do mundo. Quer dizer, é assim mesmo, né? A pessoa, ela tem que pensar grande quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta de fazer, não é? É dito que ao caçar, deve-se pensar num rinoceronte, mas se você trouxer um coelho, já, né? Esse exemplo aí não seria muito apropriado para espiritualistas, mas isso é falado ali entre os, né, aqueles que caçam, por exemplo, como quem pega macacos e eles têm uma técnica que pega um coco seco, amarra uma corda no coco seco e amarra numa árvore, né, e deixa o coco seco ali com um buraquinho e uma banana dentro do coco seco. Então, e a pessoa fica atrás de um arbusto, né? O macaco vem, atraído pelo cheiro da banana, ele enfia a mão dentro do coco seco, a abertura só dá para enfiar a mão, e aí ele agarra a banana. Quando ele pega a banana, o caçador que está atrás né, do mato dá um salto e dá um grito. O macaco entra em choque, ele está agarrado à banana, ele tenta fugir, mas aí ele enfiou a mão assim. Quando ele vai tirar, a mão está fechada, então não sai. Ele fica preso. E porque ele fica preso, ele não consegue fugir, aí o caçador vem e agarra o macaco. É assim que eles pegam. Se o macaco tivesse a inteligência de pensar da seguinte maneira: bom, eu solto a banana, tiro a minha mão e fujo. Pronto, tá aí a minha liberdade. Mas como o macaco ele está em estado de choque pelo susto que ele leva e também porque ele não tem a inteligência suficiente para fazer essa operação complexa, então ele é capturado. Essa é a nossa situação. Nós estamos perplexas, agarrados a uma banana. Qual é a banana? O nosso corpo, o nosso arrancara, o nosso falso ego. Ah, disso eu não largo. Ah, mas isso eu não largo. Pode falar tudo direitinho, podemos rezar, podemos ir na igreja, tudo certinho, mas a banana eu não largo não. Então essa é a nossa situação. E aí o que acontece? Vem a morte e nos captura. E começa tudo de novo. Então esse ciclo não é de samsara. Então quando nós entendemos que essa situação é desfavorável, nós temos que pensar do ponto de vista mais elevado. Nós temos que jogar alto em termos de sair desse ciclo mesmo. Pensar em termos objetivos de, bom, se é esse o sentido da existência, se o objetivo da existência é sair do ciclo de nascimentos e mortes, então é isso que eu quero. Entendeu? A falsa humildade de pensar, não, eu vou ficar aqui muitas milhões de vidas ainda porque eu sou uma alma muito caída, funciona em partes, não é? É uma pedagogia que, na verdade, em muitos casos é uma falsa humildade, né? Nós temos que pensar em realmente fazer uma coisa grande, que é sair do ciclo de samsara. E para isso é preciso alcançar o estado da perfeição humana. Tem coisas que são ruins, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são excelentes, né? Aquele que não tiver uma capacidade de discriminação entre uma coisa ruim e uma coisa excelente, não tem condições de entender a diferença dos conhecimentos que falam apenas como psicologia para aliviar a sensação de solidão da alma e os conhecimentos que são profissionais no sentido de realmente orientar a alma para a sua saída do ciclo de samsara. E nesse sentido, a primeira etapa é entender que ter um corpo de carbono e ficar nascendo e passando pela experiência traumática de morrer constantemente é desfavorável. É dito que o sábio ele começa a entender a sabedoria quando ele de fato compreende que nascer na forma humana e passar pela experiência de morrer é desfavorável. O mestre espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati, aliás, de Prabhupada, que era Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele costumava dizer que para aqueles que são cavalheiros, o mundo material não é apropriado. Damas e cavalheiros não devem permanecer nesse ambiente esquizofrênico,
onde as almas são loucas e violentas. Essa é a situação, né? Então aqueles que ainda não entenderam que estão sofrendo, aqueles que ainda não entenderam que é desfavorável o nascimento na forma humana, ainda não alcançaram a perfeição humana. Porque a perfeição humana é usar o máximo da capacidade de inteligência humana. E quando se chega nesse nível de usar o máximo do potencial da inteligência humana, as questões são como resolver o problema do nascimento e da morte, né? A nossa inteligência é utilizada para resolver problemas pragmáticos do dia a dia, de como consertar a pia, de como conseguir pagar a conta. Isso tudo está correto, faz parte do nosso Dharma. Mas a inteligência deve ser, então, colocada para pensar no nível supremo e alcançar, assim, a funcionalidade prática da nossa oportunidade como seres humanos, de estarmos na categoria de seres humanos. Não é? É tão raro, é tão difícil nascer como ser humano. Você não imagina, né? Aqui abaixo vai ter aí um vídeo, né? Algumas ilustrações, alguns de vídeos explicando a fecundação humana, né? Como é a batalha, como é a epopeia, a aventura fantástica, magnífica de nascer na forma humana. São mais ou menos de 300 a 500 milhões, de 300 a 500 milhões de pequenas alminhas que estão tentando, que são ejetadas no momento do relacionamento sexual, com o esperma, com o sêmen, vai ali de 300 a 500 milhões de pequenas entidades vivas tentando, né? E apenas uma, no final, vai sobreviver. No caso de mães que são mais férteis, pode ser que aconteça 2 ou 3, mas de um modo geral, apenas uma, não é, sobrevive a essa epopeia toda. Então, você que está aí me ouvindo agora, para ter nascido na forma humana, pense bem, você teve que vencer, você teve que sobreviver a 500, vamos colocar 400, vamos colocar no meio para facilitar, vai, porque é de 300 a 500, vamos colocar 400. 400 milhões de outras tiveram que não conseguir e você conseguiu vencer. Você conseguiu uma vaga entre 400 milhões de outras que estavam tentando a vaga que você conseguiu. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois pense, nascer na forma humana é extremamente raro, é muito difícil, ok? Agora, depois que você nasce na forma humana, aí começa outra corrida para ver quem vai sair da forma humana. Porque para nascer na forma humana já é uma batalha, né? Agora começa uma outra batalha. Quem é que vai sair da forma humana? E quem é que vai continuar nascendo aí, lutando para nascer na forma humana? E aqueles que vão conseguir sair da forma humana. Então, primeiro é preciso nascer como ser humano. Depois é preciso aperfeiçoar-se como ser humano e tornar-se um ser humano na fase perfeita e, uma vez alcançando esse nível de perfeição humana, superar a humanidade e se tornar um pós-humano ou ser aceito como um deva na próxima fase. Então esse é o objetivo aí, é a epopeia da evolução, tá? Então é a minha sugestão, vamos aproveitar essa forma humana, vamos adquirir o conhecimento transcendental que nos liberta do ciclo de infinitos nascimentos e mortes desfavoráveis, decadentes, dentro desse assim chamado mundo material que é apenas uma maia ou uma simulação de ilusão. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou então finalizar aqui. E nós não progredimos muito em termos da leitura, porém nós não estamos com pressa, né? Aqui tem muita coisa maravilhosa para a gente poder aprender e o importante é estarmos em movimento, por isso é movimento para a consciência de Krishna. E vamos nos manter nesse movimento que em algum momento nós vamos chegar lá e alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo, nos tornarmos pessoas autorrealizadas, liberadas e candidatos, não é, elegíveis para serem assim liberados dessa clínica onde as almas são enlouquecidas, alucinadas, violentas e, portanto, desafortunadas.
Muito bem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna.